que aconteceu no dia 5 de outubro, agora, nas eleições em São Paulo? Na sexta-feira. O dia 5 de outubro foi um dia muito tumultuado e nós, da Comissão Cidadã de Inquérito, estamos aqui para apurar esses fatos que aconteceram no dia 5, que merece muita reflexão. Você sabe que a gente tem um inquérito da Comissão Cidadã de Inquérito sobre as eleições de São Paulo, da capital de São Paulo, não é? Então vamos abordar isso aí e vocês vão entender com o tempo por que nós estamos trabalhando nessa questão. Reparem esse quadro aqui, ó. Bem, nós temos aqui, ó, o que saiu na sexta-feira, tá certo? Moraes intima Marçal a prestar depoimento em até 24 horas por uso do X. Bem, vários candidatos que estavam concorrendo esse ano, né, fez uso do X. Mas Moraes mandou intimar Marçal no dia 5, na sexta-feira, para em 24 horas prestar depoimento sobre o X. Por que ele estava usando o X? Bem, e aí, esse é um fato. Marçal encontrou com Alexandre de Moraes ou foi falar com alguém dentro do contexto que Alexandre de Moraes precisava ouvi-lo. E aí você tem esse fato aí, certo? Agora você tem um fato. Marçal divulga falso laudo contra Boulos com assinatura forjada de médico que já morreu. Bem, isso aconteceu ainda na tarde, na noitinha, quase na noitinha, né, de quinta-feira, né? Talvez depois do encontro do Marçal com a justiça de Alexandre de Moraes. E aí ele divulga esse falso laudo contra Boulos com assinatura forjada de médico que já morreu. E nessa mesma live que ele fez, ele pediu o impeachment de Moraes. Ou seja, ele se reúne com o Moraes, ou o Moraes intima ele no mesmo dia para prestar depoimento em 24 horas. Ou seja, o Moraes entra na cena da eleição de São Paulo na sexta-feira, véspera de fim de semana, né, quase boca de urna. E no mesmo dia, o Marçal pede o impeachment de Moraes. Aí depois, Marçal é condenado a pagar laudo médico falso que associa Boulos a uso de cocaína. Bem, então você teve tudo isso no mesmo dia. Bem, essa fala de Alexandre de Moraes, essa fala do Pablo Marçal, mostrando esse laudo, e no mesmo laudo que ele mostra, ele fala que quer o impeachment de Moraes. Vamos ver isso aí com calma. Volta para mim aqui. Bem, vamos entender isso aí, gente. Agora é hora de botar os neurônios para trabalhar, tá certo? Por que o Alexandre de Moraes intimou o Pablo Marçal no dia 5, né? Praticamente 24 horas antes do processo, 48 horas antes do processo de votação. Hora que já não, né, já estava encerrado o processo de campanha na TV e tudo mais. Era para causar uma onda? E aí essa intimação dá uma ideia de que o Alexandre de Moraes está perseguindo o Pablo Marçal. Dá essa ideia. E aí o Pablo Marçal vai para a rede social, dá uma entrevista, né, principalmente nesses canais aí, né, que são alvos do Moraes, e fala que é a favor do impeachment de Alexandre de Moraes, coisa que ele não fez o tempo todo. Então houve uma cobrança da parte da base bolsonarista, ou da parte da base patriótica, esse pessoal da direita, que Marçal era o candidato do Alexandre de Moraes, que ele estava tipo um avatar, o que a gente vinha falando aqui. Então, na véspera, era preciso que o Marçal desse uma guinada para desassociar de Moraes, para tirar esse vínculo de Moraes. Mas antes ele teve que reunir com a justiça de Moraes 24 horas para poder prestar depoimento. E depois
ele vem e fala que é a favor do impeachment e joga um laudo falso, que logo em seguida foi desmentido, mas que aquilo, pum, causou um impacto. Qual seria a estratégia do dia 5? Seria ganhar o eleitorado que tinha dúvida, que estava com o pé atrás, sobre o vínculo de Pablo Marçal com Moraes, com Alexandre de Moraes. Então foi preciso criar um fato, e olha que esse vídeo, né, essa live que foi postada, que foi feita com o Pablo Marçal falando que era a favor do impeachment de Alexandre de Moraes, deu mais de 10 milhões de visualizações. Aí depois ela foi tirada do ar, ou seja, ela foi impulsionada naquele dia para atingir todo o eleitorado de São Paulo para dizer que Marçal é a favor do impeachment de Moraes. Junto com essa notícia veio o laudo falso, né, com relação ao Boulos. E aí, na mesma hora, passando um pouquinho, né, depois que deu aquela repercussão toda, a justiça pede para ele tirar. Essa frase, essa live, onde ele fala, né, que ele divulgou esse laudo, né, e onde ele disse que era a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Então, seria uma espécie de upgrade. Vamos ver se a gente consegue impulsionar o Pablo Marçal para que ele chegue no segundo turno. Vamos ver isso aí na prática, tá certo? Vou soltar aqui uma sequência de vídeo e nós vamos confirmar isso aí. Bem, aí está a sequência das reportagens. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acaba de intimar Pablo Marçal, candidato à prefeitura aqui de São Paulo, a prestar depoimento em até 24 horas por uso do X durante a proibição. Agora, eu quero deixar bem claro que todos estavam colocando pressão para o Pablo falar isso e aquilo. Eu sou a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Eu já fui vítima do Alexandre de Moraes, igual você foi vítima. Claro que eu não poderia manifestar isso, e você sabe, você vive na sua pele. Eu não poderia fazer isso estando num partido sem expressão. Agora não tem o que fazer, né? Deferida a candidatura e tudo correndo muito bem. Duvido que ele possa entrar e fazer alguma coisa, mas eu, Pablo Marçal, sendo vítima também, sou uma pessoa que sou a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, e é uma pena ver um Senado que tem medo, né, de um integrante do Supremo Tribunal Federal. Então deixo muito bem claro isso aqui. Não é muito estranho, hein? Não é muito suspeito ele reunir com o Alexandre de Moraes, ou o Alexandre de Moraes pedir, né, um depoimento dele na justiça 24 horas, em menos de 24 horas, e ele vem e fala, não, eu já fui perseguido por Moraes, eu sou a favor do impeachment, e ele não falou isso em hora nenhuma durante todo o período de campanha. Ele se arquivou. Então, o que eu entendo? Ele estava nas pesquisas, estava dando ele ali talvez com 16, né, com 19, 18, 17, 15%. E aí tinha que dar uma turbinada para ele chegar no segundo turno. Tá certo? E aí, não vai lá, fala que você é a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Solta um laudo para criar uma bomba, para criar um factoide, para chamar a atenção, para aquilo viralizar. E junto com isso você fala que é a favor do Alexandre de Moraes. E aí essa turma da direita, que é, né, que está cascudo aí, de tanto apanhado do Alexandre de Moraes, vai falar, aí, viu, ele falou que ele é a favor do Alexandre de Moraes, vamos votar nele. Então, isso explica por que o sistema estava atuando para tentar colocar ele no segundo turno. Agora, essa interferência do Alexandre de Moraes na véspera das eleições aconteceu também em 2022. Porque você lembra que em 2022 nós tivemos blitz no Nordeste, assim, descaradamente, entendeu? E foi uma coisa assim do arco da velha. E aí nós vamos explicar isso no final. Mas antes, veja essas matérias aqui para nos dizer, né, para refrescar a memória de vocês. Presta atenção.
Pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, que está reunido nesse exato momento com o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, informação confirmada por fontes nossas aqui no Tribunal Superior Eleitoral. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que veio pessoalmente ao TSE em meio a essa história. Relatos, vídeos que foram divulgados nas redes sociais, na internet, de blitz feitas, operações feitas pela PRF por todo o Brasil, parando ônibus com eleitores que estavam ou indo ou voltando de votações. As operações realizadas, e foram inúmeras operações realizadas, foram, segundo o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que veio até o Tribunal Superior Eleitoral há poucos momentos explicar exatamente essa questão e vai documentar depois, foram realizadas com base no Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, um ônibus com um pneu careca, um ônibus com o farol quebrado, sem condições de rodar, era abordado e era feita a autuação. Isso, em alguns casos, retardou a chegada dos eleitores até a sessão eleitoral, mas em nenhum caso impediu os eleitores de chegarem às suas sessões eleitorais. Então, o que você tem? Você teve um caso criminoso que aconteceu nas eleições de 2022, de várias blitz acontecendo, né, principalmente na região do Nordeste, onde o Lula foi mais votado. E esse diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez, reuniu no mesmo dia, né, com o ministro Alexandre de Moraes. E depois o ministro Alexandre de Moraes dá uma coletiva limpando a barra do diretor-geral Silvinei Vasquez. Você está entendendo isso? Dizendo que não, foi tudo feito normal. Agora eu te explico uma coisa. Esse Silvinei Vasquez chegou a ficar preso. E ele falou que fez isso a mando do TSE, na época. A mando do Alexandre de Moraes. Essas blitz aconteceram no Nordeste a mando do Alexandre de Moraes. Isso segundo o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. E aí ele se reúne com o ministro no final das... Né, no dia 30 ainda, por volta de meio-dia, né, depois que as coisas aconteceram, e aí o ministro faz uma declaração limpando a barra do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, dizendo que foi tudo normal, que não houve atraso. Bem, agora nós vamos entender isso aí. Por que aconteceu essas blitz no Nordeste? Porque o Bolsonaro tinha muita votação no Nordeste, principalmente nas capitais. Então, tinha que diminuir a participação do eleitorado nas sessões eleitorais. Para quê? Para diminuir o número de votação do Bolsonaro. Por quê? Porque aí o mecanismo, né, do mesário pianista poderia entrar nessa abstenção do eleitor e votar no Lula para fazer com que ele ultrapasse o Bolsonaro no Nordeste. E aí o Nordeste para fazer a diferença com relação ao Sul, onde o Sul, né, Sudeste, o Bolsonaro era mais votado. Então tinha que fazer, né, esse contraponto no Nordeste. Mas o Bolsonaro estava bem colocado no Nordeste. Haja visto que você está vendo agora, 2024, como é que a direita está sendo bem votada no Nordeste. Bem, então foi preciso fazer essas blitz. E aí criaram esse negócio de falar que foi o Bolsonaro que fez, porque o eleitor do Lula impediu o Lula de votar, entendeu? A mesma coisa é o Pablo Marçal nesse esquema. É o avatar. É o Silvinei Vasquez 2.0 das eleições. É o cara que entrou para comprometer o eleitorado de direita. Agora nós vamos para a apuração lá de São Paulo. Tá certo? Porque, olha, eu acho que o Nunes tem um anjo da guarda muito forte. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. A gente tem ali do lado daquela câmara um anjo da guarda, certo? Eu tenho uma ligação com os anjos da guarda, né, muito forte. Isso vem de pai para avô. Então a gente tem essa coisa. Então, o anjo da guarda do Nunes é muito forte, entendeu? Porque foi tudo armado para tirar ele do segundo turno. E o Pablo Marçal, junto com o Boulos, junto com esse sistema. E eu acredito que até o Kassab, que está ali junto com o Nunes, entendeu?
porque ele é camaleão, estava no meio desse imbróglio aí para tirar o Nunes da jogada. Essa é uma impressão quase assim, de intuição, né, de quem é um repórter investigativo. Mas vamos lá. Vamos agora para a apuração lá de São Paulo, tá certo? Vamos entrar aqui, ó. Olha só, as urnas começaram a abrir, né? Aí já tinha 0,02%, aí você tinha Ricardo Nunes com 42,23%. Sempre assim, a direita sempre começa lá na frente, disparado. E aí você tinha depois Guilherme Boulos com 28% e Pablo Marçal com 21%, tá certo? Isso quando começou a abrir as urnas. O que significa isso? Significa que as primeiras urnas que chegaram foram entregues, né? Foram lacradas às 17 horas em ponto, e aí foi passados os dados para o TSE, né? Pro regional lá, né? Aí o Tribunal Regional Eleitoral começou a fazer a computação. Então, vai saindo os dados das urnas que foram entregues na hora. Aquelas urnas que ainda não foram entregues, ficou na mão do mesário. Gente, vou falar para você, eu participei aqui, eu vou falar fazer uma live só sobre isso. Eu participei aqui como fiscal, né, aqui em São João del Rei. Está tudo dominado, gente. Olha, eu fui em 3 colégios, né, porque eu fiquei responsável por um colégio. Lá tinha 5 sessões eleitorais. Mas aí eu fui em outro colégio que tinha mais sessões eleitorais, depois fui num campus de uma universidade aqui que tinha mais sessões eleitorais e fui olhando o perfil do pessoal que estava trabalhando nas mesas coletoras de voto. Gente, sabe, a gente conhece quando o cara é de esquerda, né? É aquela turminha. Tá tudo aparelhado. E olha, não tinha fiscal. Não tinha fiscal nenhum. Primeiro que a esquerda, o PT, essa turma, não vai botar fiscal, porque eles já estão lá com a urna na mão. Entendeu? Aqui tinha 2 concorrentes de direita, né? Uma mulher e um homem, e só a nossa turma que mandou fiscal. Mesmo assim, eu estava fiscal de um lugar, de um colégio, tinha 5 urnas ali, né? Tinha 5 sessões eleitorais. Então, não dava para mim ficar com os olhos ali nos 5 mesários. Entendeu? Se eu fosse para um, pá, tal. E eu vi, sabe? Eu vi com meus próprios olhos o cara chegar, a biometria dele não funcionar. Aí o presidente da mesa lá, né, coloca a digital dele e abre. E olha, são 4 agentes que trabalham nas sessões eleitorais. O presidente, né, o mesário, o segundo mesário e o secretário. Todos os 4 agentes que trabalham cadastram a digital deles. Todos os 4 têm a digital para autorizar, né, o eleitor a votar. Por quê? Porque quando o presidente vai almoçar, ele sai e fica um outro, aí o outro fica ali fazendo essa função. Então, a digital dele aciona o mesário. E isso aí eu vou contar depois para vocês. Mas vamos ao caso agora de São Paulo, tá certo? Aí você fala, João, o mesário pianista atuou em São Paulo? Olha, eu posso dizer com quase absoluta certeza. Sim. Sim. Isso aí. Entendeu? A ideia era colocar Pablo Marçal e Nunes no segundo turno. Tanto que nas pesquisas estavam apontando que primeiro Marçal, depois o Nunes, e depois o... Não, primeiro Marçal, depois o Boulos e depois o Nunes. Aquele empate técnico. Por que é empate técnico, gente? O empate técnico é justamente para dar a oportunidade, entendeu? Do mesário continuar votando no lugar da abstenção até ultrapassar, porque tem um limite, você tem ali 3, 4 horas para fazer isso no máximo, senão chama atenção. Então fechou as sessões eleitorais, ainda tem aquela turma que diz, ó, ainda falta quanto, gente? Então vamos lá. Aí vai 6 horas, vamos lá. 7 horas, vamos lá. 8 horas, 9 horas, vai lá, deu? Não deu. Então, nós vamos mostrar aqui que o negócio em São Paulo foi até às 8 horas. E a turma ali, naquele negócio, tá pau a pau, quem que vai ganhar? E aí eu vou dizer uma coisa para você. O Boulos
levou uma ferrada muito grande. Por quê? Porque a turma que eu entendo, né, a turma que estava puxando o Nunes para chegar no segundo turno, entendeu? Podia ter pegado o Boulos e julgado ele em primeiro. Mas falou, não joga o Boulos em primeiro, não. O Boulos já está em segundo, fica pertinho do Nunes. Mas vamos trazendo o Pablo para a gente conseguir passar os dois passar o Nunes. Então, pro Boulos foi horrível ter ficado em segundo lugar. Porque geralmente o cara que ganha no primeiro turno é favorito no segundo turno. Tá certo? Já tem esse carisma. Não, ele ganhou no primeiro turno, vai ganhar no segundo. Então, o Boulos, essa turma do Sistema 1 aí, né? Podia ter levado o Boulos e ultrapassar o Nunes. Mas não, ele estava esperando o Marçal chegar para poder tirar o Nunes da jogada. Então, quer dizer, você tinha ali 28 para um, 28 para outro, então você tinha o quê? Quase 60% de votos que tinha que distribuir entre os dois para poder tirar o Nunes. Porque o Nunes estava, entendeu? Com 42%, mas aí tinha que entrar na abstenção. E aí você entende por que o Pablo Marçal entrou jogando pedra e provocou o Datena, e o Datena entrou no jogo, porque o Datena foi uma espécie de coadjuvante, porque não tinha sentido o Datena estar ali. O PSDB não tinha que lançar Datena, ou fazia coligação, entendeu? Porque o Datena não tinha discurso. Até agora o pessoal não entendeu o que o Datena foi fazer lá. Ele foi lá para criar barraco, para poder cair o nível do debate, entendeu? Então, o Marçal precisava disso, baixar o nível do debate, para aumentar o nível de abstenção, para o Nunes não ser muito votado, para dar tempo do pessoal virar, entendeu? Depois das 17 horas. Essa é a interpretação que eu tenho, baseada na experiência e nos estudos que nós fizemos nas eleições passadas. Tá certo? Então, vamos ver aqui na prática, olha aqui. Vamos lá, vamos entrar aqui com... Está aqui, ó. Então, 42% do Boulos, do Nunes, aí você vê o Guilherme com 28% e o Pablo Marçal com 21%, tá certo? Então, é assim, começa, né, igual Bolsonaro, igual a Aécio, começava lá em cima, aí depois começa a diminuir a diferença. Por quê? Porque a turma está chegando, né, no esquemão. Aí, olha, com 40,5% das urnas apuradas, aí nós já temos o Ricardo Nunes com 29%, o Guilherme com 29% e o Pablo com 28%. Então, quer dizer, a turma está perseguindo o negócio do Nunes. Eles estão ali, ó, vai, entendeu? E aí a ideia é passar o Nunes, os dois juntos, porque se passar só o Pablo, só o Guilherme e o Pablo ficar para trás, não adianta. O Pablo que era o cara que tinha que chegar, e tinha que chegar no primeiro, possivelmente. Era a vontade do Alexandre de Moraes, entendeu? E aí você vai vendo, ó, 40,5%. E aí o tempo está passando, ó. Aí já está quase 8 horas, já é mais... Foi 5 que encerrou, né? 5, 6, 7, 8. Já tem 3 horas aí que eles estão segurando essas urnas aí, ó, e tentando julgar o Pablo lá para cima. Você vê o número de votos, você tem o Nunes com 1.766.000 e o Guilherme Boulos com 1.735.000. O Boulos passava ele rapidinho se essa turminha aí da orquestra focasse no Guilherme Boulos. Mas não, tinha que trazer o Pablo Marçal. Então, a turma foi para o Pablo Marçal, entendeu? E deixando o Boulos perto para não se distanciar do Ricardo Nunes. E aí, olha lá o Pablo Marçal com 1.682.000. E o outro, e o primeiro, 1.766.000. Quer dizer, a diferença está pequena. Fala assim, ó, vamos, toca o pau que a gente vai conseguir passar. 97. O Pablo Marçal com 1.648.000 e o Nunes lá na frente com 1.767.000. Então, a diferença é pouco mais de 100.000. Então, vai que dá, corre atrás. A gente está percebendo, né? Tentando imaginar esse cenário. Aí você vai 97, aí 98, ou seja, são poucas urnas que estão ainda na mão do pessoal
Por isso que o tempo vai demorando a passar, entendeu? E aí o percentual vai custando a terminar. Então aí, 98,11, e aí o tempo passando, e o Nunes com 1.769.000, o Guilherme colando nele com 1.740.000, tá vendo ali? Uma questão de quase 20 mil votos. E a turma empurrando o Pablo para ver se o Pablo chega. Olha lá, o Pablo está com 1.686.000, né? E o tempo está passando, e eles estão segurando as urnas lá, ó, 98% das urnas apuradas. O Pablo com 1.700.000, está encostando. Ricardo Boulos com 1.782.000. E aí o Guilherme ficou parado, né? O Guilherme Boulos ficou parado com 1.755.000, esperando o Pablo para ver se o Pablo passa, para ver se a gente consegue colocar o Pablo no segundo turno junto com o Boulos. A ideia é os dois juntos passarem o Pablo, né? Você tinha 98,89%, né? 99,6%. Olha lá, o Pablo, o Nunes, né, ficou estacionado lá no 1.785.000, e a turma empurrando aqui, ó, 1.758.000, e o outro com 1.703.000, para ver se consegue empurrar. Mas como tinha menos urnas na mão do pessoal, da orquestra, entendeu? O percentual vai crescendo devagarinho. E aí eles foram vendo, não vai dar tempo. E aí 99,5%, olha lá, 1 milhão para o Pablo Marçal, 1.710.000, e o outro com 1.793.000. Então, quer dizer, não ia conseguir alcançar. E aí, o que aconteceu? Pablo Marçal ficou de fora. Porque o Pablo Marçal era, sim, o candidato, o avatar dos tucanos paulistas. O PT tinha essa dívida com os tucanos paulistas, tá certo? Porque o eleitorado de São Paulo sempre foi dos tucanos. E aí, essa coisa do mesário foi tirando o eleitorado dos tucanos. E aí, o Alckmin, quando aceitou ser vice, falou, nós vamos usar o esquema aí, mas eu quero o meu eleitorado de São Paulo de volta. Então, lá você põe o Boulos para ser concorrente nosso, e a gente põe um cara lá, né, um avatar que vai entrar no eleitorado de direita, tipo um Dória 2.0, né, mas nós temos que ser mais sofisticado agora, porque a turma já está, né, não pode ser um cara do PSDB. Então nós temos que trazer um cara que não tem um vínculo com a gente para poder chegar lá, e com discurso de direita, porque a gente vai ter que crescer em cima do eleitor de direita, porque o Nunes vai brigar pelo eleitor do centro. Então nós vamos... Eu quero de volta o meu eleitorado de São Paulo. Essa era uma questão de honra para o Geraldo Alckmin, entendeu? Recuperar o eleitorado. E quem estava, assim, que tinha uma missão para isso, quem estava, assim como, né, que eles falam, capitão do mato, antigamente usava isso, né? Quando você tinha aqueles coronel lá, o capitão do mato, para poder fazer esse serviço, né? Estava no imediato dele ali, o Alexandre de Moraes. Então, a expectativa que a gente tem aqui na Comissão Estadual de Inquérito, sim, é que foi feito esse esquema assim. Foi feito, tá certo? E aí eu falo para o pessoal de São Paulo, olha, vocês têm que ficar veaco, porque agora tem a eleição, né, para o segundo turno. E, olha, eles não querem o Boulos. A turma que trabalhou aí para o Pablo Marçal estão queimando o Nunes ainda, querem, vão votar no Boulos só de raiva. Ou seja, essa turma não era direita, não, era a turma que queria botar entendeu? A turma antiga do PSDB aí no governo. Era o compromisso de entregar para o Alckmin o eleitorado de São Paulo. E tinha que começar por ali. Porque o Nunes já tinha se comprometido com o Tarcísio, entendeu? E aí a turma que formou a administração com o Covas, né, o Bruno Covas, porque os tucanos paulistas foi tão azarado, que um karma caiu sobre eles. Até a saúde do prefeito saiu, e aí eles perderam o prefeito que eles tinham, entendeu? E aí o Nunes, né,
conseguiu uma parceria muito produtiva, muito honesta, né, com o Tarcísio, e o Tarcísio falou, olha, vamos te eleger prefeito, porque ele nunca concorreu a prefeito. Ele está no segundo mandato? Não, ele estava ocupando a vaga do vice. Então ele ocupou a vaga do prefeito interinamente porque o prefeito morreu. Parece que foi de câncer, né? Não sei se ele morreu, acho que ele morreu, né? Que Deus o tenha. Então, o Nunes virou um político de expressão graças a quem? A turma da direita. E não foi o Kassab que colocou ele lá, não. O Kassab colocou o Bruno Covas. E aí aparelhou a máquina. O Kassab conhece o esquema dos mesários. Porque o Kassab foi um dos que foi lá, na época de 2021, né, liderou um grupo, uma comitiva lá de 10 presidentes de partidos para convencer o presidente do TSE na época, que era o Barroso, a não fazer o voto impresso, porque ele já sabia do esquema. Então, por isso que o Kassab conseguiu essa votação expressiva, que ele está ganhando esse espaço todo, entendeu? Porque o Kassab foi o cara que articulou para não colocar o voto impresso na época de 2022. E aí o que ele ganhou de troca? Ele ganhou o Pachequinho no Senado, entendeu? Ganhou um monte de gente para fazer uma bancada boa no Senado, e agora ganhou força para fazer prefeitura. O Kassab é um dos caras mais velhacos que tem, tá certo? Bem, eu sou Paulo Guimarães, estou falando direto. Sou João Paulo Guimarães, estou falando direto, São João do Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito, tá certo? Essa é a Comissão Cidadã de Inquérito. Esse é o vídeo 389 da CCI. E a gente pede que você comente, a gente espera que você participe dessa comissão, porque para participar da comissão, gente, você tem que fazer 3 coisas, ou 4, entendeu? Primeiro, curtir nossos vídeos, né, porque isso ajuda a impulsionar, comentar, fazer comentários nos nossos vídeos, né, acompanhar os comentários e se envolver nos comentários, compartilhar nosso material, nosso conteúdo, né, com seus grupos, nos WhatsApp, seus grupos, né, suas pessoas próximas, entendeu? E, se possível, uma contribuição aqui no Pix, jpnoticias@gmail.com. Qualquer valor, viu, gente? A gente sabe que está difícil para todo mundo, mas a CCI vive dessa doação de vocês, tá certo? E aí a gente espera que, com isso, a gente consiga chegar à verdade e pacificar a nação brasileira, tá certo? Fique com Deus. E que o manto de Nossa Senhora cubra e abençoe, né, e proteja todas as famílias brasileiras. Um abraço.